De Red Bull, damos sequência. O painel agora é o contrário do carimbo do amigo do Leandro. Vai dar certo. Convido Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. Ô, Alex, para de obstruir a passagem. Hélio, por favor. E Rodrigo Saraiva Marinho, presidente do Instituto Liberal do Nordeste. Quem começa? Hélio Beltrão? Eu começo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpas para começar, porque eu perdi minha voz em algum lugar das noites de Fortaleza. Eu não sei em que momento ela foi perdida, mas a situação está crítica. Isso aí nem com o Red Bull está funcionando. Então, peço desculpas, eu vou falar assim um pouco baixinho, mas vou falar sobre empreendedorismo, né, que é o tema da nossa semana. E para falar de empreendedorismo, eu quero começar falando que o Brasil, como o Leandro demonstrou, e também como o Martin demonstrou, é o país da piada pronta, né? Então, a gente teve, por exemplo, na década de 80, um Ministério da Desburocratização para desburocratizar aquilo que o governo burocratizou. Então, já é uma piada grande, que foi meu pai que propôs esse programa, eu tenho muito orgulho, mas você vê que maluquice é isso, só no Brasil, né, para precisar ter um ministério para desburocratizar as bobagens que o governo inventou, né? Então, por exemplo, né, hoje, depois de 30 anos, que meu pai esteve lá, mais de 35 anos, com grandes conquistas, muita coisa já voltou, a gente hoje está com 39 ministérios, e um deles é um ministério que supostamente seria um ministério amigo, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que foi um conceito que meu pai que concebeu o conceito jurídico de micro e pequena empresa, que está lá o AFIF, então, que deveria ser, né, o nosso aliado. E aí o AFIF nomeou um servidor cujo cargo, eu vou ler aqui para vocês o cargo, coordenador da coordenação geral de serviços de registro do Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Racionalização e Simplificação. Não é genial? Isso é sério. É sério. Isso é sério. Não, eu sei que estou afirmando. Eu sei que é completamente. É sério isso, houve esse cargo no Diário Oficial. Então, realmente não tem limite para o ridículo no Brasil. Opa, obrigado. Isso é cerveja? Não é cerveja, não. Bom, o Martin mencionou aqui o Doing Business, né, do Banco Mundial, que o Brasil está em 120º lugar de 189. Na analogia dele, o Brasil não entraria na Copa do Mundo, né, obviamente. E pior ainda, a gente está em 77º lugar, 177, de 189 em impostos, ou seja, muito poucos países piores que a gente em nível de imposto. Se você olhar o índice da Heritage, que é muito famoso no mundo, de liberdade econômica, o Brasil está em 118, na posição 118 de 178. Não dá para operar com esse nível de burocracia, com esse nível de impostos, com esse nível de intervenção governamental, não dá para empreender num país desse, né? Entre os 20 maiores países do mundo em PIB, o G20, o Brasil é o mais protecionista. Entre os 75 maiores países do mundo, o G75, o Brasil é o quinto mais protecionista. E se você pegar um indicador, que eu acho que retrata bastante bem o nível de fechamento da economia, que é importações como porcentagem do PIB, o Brasil é o país mais fechado do mundo. Não é só ruim, é o pior do mundo em importações com porcentagem do PIB. Tem alguns países que não estão nessa conta, porque não tem dados estatísticos, como, por exemplo, Coreia do Norte e Cuba, mas isso é sorte do Brasil, porque eu suspeito que se estivessem dentro, seriam melhores que o Brasil. Então, não tem muito jeito, não. O meu pai falava que
o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados, né? Você vai empreender, né? Você vê realmente governo por todos os lados. E você vai empreender, toda empresa começa pequena, toda empresa nasce microempresa, né? Então, a ideia dele, quando ele bolou o conceito de micro e pequena empresa, é justamente para buscar alguma vantagem, alguma isenção para essas pequenas empresas, para que elas pudessem ter uma ilha separada, não ter essa ilha que nós vivemos, né? Desde do nascimento, com a certidão até o atestado de óbito. O empresário brasileiro que nasce micro não conseguia prosperar, e é por isso que ele fez isso, né? E ele, assim, o Brasil é como um besouro, eu falo, né? A gente não entende como é que voa com aquele corpo gordo, aquelas asinhas pequenininhas, mas acaba voando a despeito de toda essa interferência governamental, asfixia burocrática, etc. O empreendedor, pessoal, é a força vital da economia, ele que faz girar a economia, né? Nos livros de economia, se você olhar lá no índice remissivo, inclusive nem no sumário, você tende a não encontrar, fora aqui da Escola Austríaca de Economia e algumas outras exceções, você não acha o termo empreendedor, você não percebe esse cara na economia. Eles tendem a trabalhar com o conceito de que a economia está num certo equilíbrio, então o empreendedor não tem papel, né? Então, é como aquela piada que você já deve ter ouvido falar de dois economistas andando no meio da rua, um fala assim, olha lá, uma nota de R$100 no chão, aí o outro fala, impossível, se tivesse uma nota alguém já teria pegado, então deixa a nota ali. Então, a economia, ela parte desse pressuposto, não tem notas de R$100 no chão, não tem empreendedor fazendo essa coisa acontecer, né? O que é uma micro e pequena empresa, né? São realmente empresas que têm faturamento muito baixo e tipicamente pode ser uma empresa que faz robôs para inspeção de dutos de petróleo, que está numa incubadora de uma universidade, a uma pizzaria em Fortaleza, ou uma importadora e distribuidora de vinho em São Paulo, ou uma fábrica de banana passa em Cachoeiro, que eu não sei, é um estado que não existe, né? Cachoeiro do Itapemirim, fica no estado, Minas, Bahia ou Rio de Janeiro? Não é nenhum desses três? É Espírito Santo? Que estado é esse? Terra do nunca, né? É uma terra meio estranha ele. Você também? Existe mesmo? Pô, que loucura. Bom, 99% do número de empresas no Brasil é micro e pequena empresa. 99%. E elas reúnem mais de 50% do emprego em empresas. São mais de 6 milhões de empresas, 15 milhões de empregos, né? Então, a notícia boa é que você tem ainda, com uma herança do que meu pai fez, você ainda tem uma certa isenção para essas pequenas empresas, né? O tal do Simples, que foi o filhote do Estatuto da Micro e Pequena Empresa que meu pai bolou. Agora, a empresa média, você saiu desse, né, cresceu um pouquinho, você já vira média, você já entra naqueles índices todos de que demora 3 meses e meio para abrir empresa, para fechar na esfala, etc. Então, vocês terem uma noção, o Brasil está no Guinness Book de Records, que teve um cara de Timóteo, Minas Gerais, que fez um livro de 6 toneladas, ou 7 toneladas, 7,3 toneladas, compilando a legislação tributária brasileira, né? Então, são 2 hipopótamos, né? Então, esse virou o maior livro do mundo, é o livro da legislação tributária brasileira. Como vocês sabem, empresas grandes, elas têm economias de escala em preencher requisitos tributários em trabalho, porque o trabalho para você, o Brasil leva, se eu não me engano, são 2.600 horas por ano de trabalho, não estou contando dinheiro, tá? De trabalho para fazer frente aos requisitos tributários, né? E o segundo país da América Latina, se eu não me engano, é 4 vezes menos tempo do que o Brasil. Só que as grandes empresas estão um pouco se lixando, porque elas contratam, né, subcontratam, pagam gente e está tudo muito bem. Isso, na verdade, beneficia as grandes, porque o cara que é menor não tem como arcar com tudo isso e acaba sendo multado, fiscalizado e tem que sair do mercado. Então, a gente fica com um problema, ou você
é um microempresário muito pequenininho, ou você, então, é um grande, gigante empresário, está na bolsa. Para você ser empresário aí no meio é uma complicação do diabo. Então, você tem um benefício de ser pequeno, ainda bem, mas mesmo para abrir uma micro, pequena empresa, no Rio de Janeiro, você leva, primeiro, custa entre R$1.000 e R$1.500, se você fizer tudo certinho, né? De forma ética, né? Você vai custar de R$1.000 a R$1.500, normalmente você tem que pagar mais, né? Você vai fazer uma peregrinação, primeiro você faz o seu contrato social, registra na junta, aí você vai à prefeitura e à Receita em várias visitas, passando pelo cartório no meio tempo, então são dezenas de visitas ao cartório. Hoje mesmo eu fui ao cartório de manhã, perdi as palestras de manhã, fui ao cartório aqui pertinho, onde tinha também uma repartição do INSS, então imagina a confusão num sábado, e fui com o nosso querido Bruno Garchagen, que foi todo fantasiado. Aí o atendente falou, vai casar? Foi? É noivo, é? Era o noivo era o Alex, que também estava lá com aquele terno preto, ninguém entendeu nada, imagina. Teve uma vez que eu fui no cartório, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui vender um carro, né? E aí, sei lá, 15 anos reinventaram um troço que para vender um carro, você tem que ir lá, carro e outras coisas. Autenticação, é por autenticidade, o reconhecimento de firma por autenticidade, significa que você tem que ir lá, você não pode também mandar alguém reconhecer a tua firma, né? Não acredita mesmo em você e quer te cobrar, tá certo? Aí eu fui lá, entreguei lá o meu negócio, e o atendente é daqueles que adora bater papo, que nem esse do Bruno, e ele ficou falando, olha, começou a falar e tal, falou, olha, teve uns anos atrás aí que tinha um cara aí que queria acabar com os cartórios, cara. Os donos aqui, era meu pai, né? Ele estava falando porque ele falou, não, tem um cara com o teu nome, que queria acabar com os cartórios. Tipo, quase falei, não fui eu não, tá? E os caras aqui ficaram desesperados, não tem noção, se reuniam, tudo, porque vai acabar o cartório, e não sei o quê. E aí ele falou, você está vendo esse selinho aí que você está botando? Aí, que eu estou te botando aqui para você levar? Pois é, ele vende esse selinho no centro da cidade, por R$25 o selinho. Aí eu falei, eles falsificam? Não, quem falsifica? Aí eu falei, esse selinho, eu estou falando, é o original. Selinho original vende por R$25. Aí eu não fiquei com vergonha, não conseguia, porque ele ficava falando, eu fiquei cada vez mais vergonha. Aí ele falou assim, e a gente você não sabe o pior, nós estamos há 6 anos sem tabelião. Ou seja, só para você entender, o tabelião é o cara que, em tese, tem a fé pública, aquele cara que pode reconhecer que você é você mesmo. Não, realmente, Evandro, você é o Evandro. Esse é o tal do tabelião, né? Se o cartório está sem o tabelião, toda a tese estatal de reconhecimento de firma, né, cai por terra, porque eles estão fazendo aquela né, a dança da papelada e de selos que não tem ninguém que checa nada, né, no pressuposto dele. Sem dúvida o atendente checa lá com o livro, mas a tese de que é o tabelião, que tem a fé pública, nada disso funciona, né? Nos Estados Unidos, para você reconhecer uma firma, qualquer pessoa física pode se registrar e se tornar um notário público dos Estados Unidos, chama notário público, né? E geralmente é um farmacêutico, porque ele sabe que todo mundo vai à farmácia mesmo, uma hora, então você entra em qualquer farmácia, tem em todo lugar, e o cara, ele vê, qual é o seu nome? Meu nome é tal, tem aí um documento com foto, beleza, assinou na frente dele, está reconhecida a firma. Na Suécia é ainda mais fácil, Rodrigo. Na Suécia, uma sugestão que você tem que fazer pela Rede Liberdade. Na Suécia, qualquer cidadão tem a fé pública, desde que ele seja independente em relação à pessoa. Então, eu chego aqui para alguém que não tenha nenhuma relação íntima comigo e falo, olha, aqui eu estou vendendo você. Aí, cadê? Você é o Hélio? Beleza, tem um documento? Beleza, está reconhecido. Acabou, não tem mais nada, né? A lei, por acaso, pessoal, meu pai conseguiu revogar, extinguir a lei de reconhecimento de firma, por incrível que pareça, ela foi revogada e até hoje não voltou.
a gente segue pedindo reconhecimento de firma, um ao outro, porque a gente é idiota, para começar, e é óbvio que as repartições públicas seguem exigindo ilegalmente. Não tem lei nenhuma que exige que você tenha que ter o reconhecimento de firma, né? Porque o pressuposto do meu pai sempre foi, né, que você deve acreditar na pessoa até prova contrária e tal, coisas que hoje são consideradas obsoletas. Bom, e para fechar uma empresa? Para fechar, né, é uma maluquice interminável. Eu espero que o Martim não esteja aqui nos ouvindo, porque ele já estava horrorizado com o tempo de abertura e tal da empresa. Imagina se ele souber para fechar uma empresa. Eu já fechei várias empresas, mas eu estou fechando a empresa agora que eu abri em 99, por exemplo. Só para vocês terem uma noção, né? Quando eu fechei a empresa, você não tinha nascido, mas eu já fazia besteiras, aí tive que fechar a empresa. Aí você assina o distrato, que seria o fechamento da empresa, registra na junta, que é como se fosse o atestado de óbito da tua empresa. Só que você pensa que acaba aí, vem uma porção de outros visitas, só que enquanto isso você ainda paga impostos só por estar aberto, porque você não paga imposto só porque você tem lucro ou receita, não, mesmo sem ter receita, você continua tendo certos impostos sobre a sua empresa. E aí, quando você chega no último cara, o cara fala, mas vem cá, mas você não pagou os impostos desse período? Claro que não, já estava fechada a empresa, como é que eu vou pagar o imposto se a empresa já estava fechada? Eles não querem saber, é uma coisa de louco. Mas é o seguinte, o AFIF, né, que a gente mencionou, que está lá, que fez um programa agora que chama Bem Mais Simples, bonito também o programa e tal, que ele diz o seguinte, agora vamos fechar a empresa em um dia. Aí eu falei, nossa, agora eu fiquei impressionado, falei, como assim? A gente agora vai fechar empresas no Brasil em um dia? Como é que é isso? Aí é o seguinte, não, é muito simples, você fecha mesmo em um dia, só que qualquer obrigação da empresa, no futuro, vai recair para os sócios da empresa. Então o Rodrigo ontem aqui lançou o livro dele sobre desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vive num sistema onde você deveria ter o teu risco, ou pode ter o teu risco limitado, desde que não haja negligência, fraude, etc., ao capital da empresa. E aí chega, para dar uma ideia genial de fechar a empresa em um dia, o cara lá diz que então qualquer dívida da empresa passa a ser do sócio, ou seja, você derrotou o propósito de você ter uma empresa, porque possivelmente algumas dessas dívidas que vão recair sobre os sócios no caso do fechamento de um dia, a empresa não teria que pagar, o dono não teria que pagar se ele não tivesse fechado, ou seja, o empresário na verdade não deveria estar fechando essa empresa, porque ele corre o risco de ter que pagar mais do que ele teria que pagar se a empresa estivesse aberta e fosse liquidando ao longo do tempo. Mas é mais uma maluquice do Brasil. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, pessoal, que os empreendedores ganham, na média, 20% menos do que os funcionários públicos. Por quê? Por que acontece isso? Por que o cara vai empreender ganhando menos que um funcionário público? Porque o empreendedor é um sujeito muito diferente, especial. O empreendedor é aquele sujeito que tem uma paixão interna por aquilo que ele viu, que ele quer mudar o mundo de alguma forma, ele quer ter um impacto no mundo, ele vê uma demanda futura, um desejo futuro de algum cliente, o empreendedor decide ir lá e fazer, coloca tudo em risco, tudo que ele tem, sai que nem um pregador religioso tentando trazer mais gente para a visão dele, né? Isso é um empreendedor, né? É um cara que realmente constrói a sua vida, ou seja, empreender não é construir um negócio, empreender é tomar conta do seu próprio destino, construir sua própria vida, a sua vida é o seu negócio, né? Você não necessariamente precisa ser um empreendedor para começar uma empresa pequena, inovadora, como a gente percebe hoje. Você pode ser empreendedor em empresas maiores. Por exemplo, eu vim de uma cultura de uma empresa grande, mas que cada um que trabalhava lá, eu trabalhei junto com o Jorge Paulo Lema, no Banco Garantia e tal, cada um que trabalhava no Banco Garantia tinha um pouco, ocupe seu espaço, e você vai ter os ônus e os bônus
de você agregar valor. Então, se você estivesse agregando valor, você vai ganhar muito. Se não tiver, não vai, potencialmente tem que sair da empresa, né? Então, você pode empreender dentro do mundo corporativo tradicional, se a empresa tiver esse tipo de visão, né? Mas você tem que ter um pouco dessa paixão que o empreendedor tem, dessa coisa de querer ganhar dinheiro, né? Não precisa ter um MBA, por exemplo, para ser empreendedor, ao contrário, né? Eu fiz MBA porque eu ainda não tinha arrebentado como empreendedor, né, quando eu fui fazer MBA, então eu falei, é melhor fazer um MBA. Aliás, essa é uma história muito legal, porque eu tinha uma namorada que era bolsista da Fundação Estudar, que é do Jorge Paulo Lemann. Eu conheci o Jorge Paulo Lemann um pouco de nome. A minha namorada ia sempre, todo mês, lá no centro da cidade, conversar com essa boa Fundação Estudar. Eu falei, que história é essa? Como é que é esse troço? Não, ele me paga bolsa, eu acho que era bolsa integral, então, no caso dela. E eu vou conversar com ele. Eu falei, com quem? Com o Jorge Paulo Lemann. Eu falei, como assim? O Jorge Paulo Lemann, esse cara que comprou a Brahma agora, você vai conversar com ele? Um estudante de 19 anos de idade, sei lá. Não, conversa. Quanto tempo você conversa com ele? Uns 40, 45 minutos. O que você conversa com ele, cara? Que história é essa? Não foi com esse ângulo, não, mas também já fiquei um pouco preocupado. Mas o que você conversa com ele? 45 minutos. Aí ela disse, ele me pergunta quais são as minhas notas, quais são os meus interesses, o que eu quero fazer. Me pergunta se tem algum paper interessante. Eu falei, cara, esse cara é um cara diferenciado, esse cara é um cara com uma cabeça realmente de longo prazo, está buscando as melhores pessoas, ajuda da bolsa, acompanha, nutre, pega a informação, faz uma rede, muito do que o João Carlos Paz Mendonça falou aqui, de fazer a rede, e o Jorge Paulo, genial. Aí, quando eu pensei em fazer um MBA, eu liguei para o Jorge Paulo, uma maluquice que eu liguei, posso ir falar com você? Pode vir aí. Eu cheguei lá, ele me atendeu em 3 minutos, já estava na sala. Aí começamos a conversar e tal, o que eu queria saber se eu devia fazer um MBA ou não. Aí ele falou, Hélio, ele tem uma voz assim, impostada, Hélio, aqui nós temos MBA e temos não MBA, mas o que importa é a vontade de ganhar dinheiro. Eu falei, porra, sensacional essa tese, realmente eu não tinha pensado nisso, faz todo sentido, tá certo? Aí eu agradeci, fui embora. Quando eu estava descendo, eu levantei, mas não me respondeu se eu devo fazer o MBA ou não, porra, e agora? Mas eu fui fazer o meu MBA, né, e desde então tive a minha vida impactada pelo Jorge Paulo, que eu me lembro que também nesse dia, ele estava conversando comigo, de repente entra o Marcel Telles na sala. Aí eles começam a falar de uma empresa alemã de cerveja, e eles tinham acabado de comprar a Brahma, que era uma empresa secundária no Brasil, a Antártica era o dobro deles, era uma empresa mais ou menos pequena, e aí eu vi o Jorge Paulo falando assim, não, nós vamos comprar essa empresa alemã, e nós vamos virar os maiores cervejeiros do mundo. Aí na minha frente, aquela coisa assim de papo confidencial com um cara que eles nunca viram na vida, né? Aí eu falei, não, esses caras são muito loucos, cara. Não, hoje são os maiores cervejeiros do mundo, né, cara? Você vê como é que é o empreendedor. Se você tivesse o carimbinho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deu certo. Bom, isso tem que estar dentro de você. Se não tiver dentro de você, não vai funcionar. Então, empreender não é para qualquer pessoa. Inclusive, geralmente o empreendedor é aquele cara que sai da faculdade antes, já vai fazer. E a doença, tem uma doença bipolar, que é conhecida também, um sinônimo de doença bipolar, é a doença do CEO, né? Então você vê que, né, é um bicho estranho, né? Esse negócio de euforia, depressão. O empreendedor geralmente é um bicho estranho mesmo. Então, desde pequeno já tem DDA, você diz que não presta atenção, tal. Não é que não presta atenção, ele não se interessa com aquelas coisas padrão, tradicional, né? Ele quer fazer, ele já tem aquele negócio dentro dele, que ele quer inventar um negócio novo, quer fazer, né? E o ponto é que não se aprende na escola, né? A gente viu o João Carlos Paz Mendonça falando também, ele mesmo falou assim, eu não sei o que falar, se quer aprender, vai lá na escola de
de economia, sei lá, eu não sei como é que eu vou te ensinar a empreender. Ele tem toda a razão, porque empreender não se aprende na escola, você pode aprender certas técnicas, né? Mas efetivamente, para você saber empreender, você precisa adquirir certos hábitos, e você precisa fazer, né? Outro dia li o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, que é um livro assim meio cabeça, filosófico, né, da peregrinação de um sujeito da época, que viveu na época do Buda, né, e ele começa ele se questiona a vida, ele queria saber qual o significado da vida, e ele começa sendo um monge, e depois ele vai mudando de carreira, vira um comerciante, depois ele cai na vida, com mulheres, e no meio do caminho ele encontra o Buda, e o Buda conta para ele a visão do que é realmente o significado da vida, o que você tem que ter como importante. Eu não vou aqui dizer para vocês lerem o livro. E no momento que ele tem essa mensagem do Buda, ele fala, legal, parece que faz sentido, mas aquilo não entra bem nele. É como se fosse um empreendedor, porque é alguém tentando ensinar algo que você tem que viver, então aquilo não entrou bem nele. Muito mais para frente, quando ele vivencia aquilo, e ele encontra um sujeito que mora na beira de um rio, e eu não vou contar o porquê, mas depois que ele tem a experiência do significado da vida efetivo, aí ele percebe. Então ele tem que ter passado por isso, para realmente entender o significado da vida. O empreendedor também, você não vai aprender a empreender, você tem que ter esses hábitos, desde pequeno inclusive, na minha opinião, né? Se você não tem desde pequeno, é muito difícil que funcione, porque você tem que adquirir os hábitos. Por exemplo, quem tem filho aqui, por exemplo, dar mesada eu acho ruim, dar mesada para o seu filho. Faz mais sentido para mim, na minha opinião, você falar o seguinte, olha, descobre alguma coisa aqui em casa que seja necessário fazer e vem negociar comigo. Aí você negocia lá R$5 por tarefa, não sei o quê, e aí uma vez que fez a tarefa, você paga isso, e aí você pode botar, por exemplo, 2 cofrinhos, um cofrinho de brinquedo, que você bota metade do dinheiro, e outro cofrinho, que sei lá, a cada 6 meses você pode ir no banco e abrir uma conta de investimento, mostrar como é que isso funciona e tal, né? Isso é uma forma, na minha opinião, muito melhor de você passar um hábito que pode levar o teu filho a ser um empreendedor, né? Então você vai num lugar que tem um restaurante que tem um serviço bom, você fala, olha aqui, um serviço legal, aqui o serviço é ruim, está vendo? Isso é ruim. Você chamar isso, atenção desde pequeno para o teu filho, eu acho que faz uma diferença danada. Essas são as coisas que você pode ensinar, mas você entende que tem que ser muito, muito antes, né? E o único livro que eu conheço que coloca o empreendedor no devido lugar, vocês também devem conhecer, que é o Revolta de Atlas, da Ayn Rand. É raríssimo, nenhum livro de romance, né, de literatura geral, retrata o empreendedor como algo bom. É sempre aquele negócio, é o vilão, é o cara ganancioso, né, é o cara que, né, explora, né. Só o Revolta de Atlas. Então é muito difícil a gente acabar sendo um empreendedor, se você já não aprendeu isso desde pequeno, depois que você cresceu, né? Agora, para encerrar, eu vou falar sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre felicidade, o que leva uma pessoa a ser feliz. E eles chegaram à seguinte conclusão: 48% da sua felicidade é explicada pela sua carga genética. Então você pode ser um tipo, vocês conhecem alguns tipos que estão sempre felizes o tempo inteiro, não importa o que, sempre alegre, tipo o Lucas Capagani. Cadê ele? Ele tem olha, ele está aqui na frente. Ele tem, está sempre feliz, saltitante. Então, certamente ele tem. Por aí. Então, ele tem uma carga genética que é dominante, né? E tem gente que também está sempre triste, reclamando, tipo a Sibéria. Então, está sempre reclamando, tal. Não sei se a Sibéria é assim. Eu acho, mais o Pedro, mais o Pedro. Bom. Aí você tem, com mais 40%, então a gente já está em 88%, tá? Com mais 40%, você tem grandes eventos da vida que impactam a tua felicidade. Grandes eventos, conseguir aquele emprego que você desejava, casar com a pessoa que você gostaria, ou negativo. Fizeram uma pesquisa com ganhadores de loteria,
e com tetraplégicos. E chegaram à seguinte conclusão: o tetraplégico, 6 meses depois que ele sofre o acidente que deu origem ao seu problema, ele já está num nível de felicidade quase igual ao que ele tinha antes do acidente. E o ganhador de loteria, 6 meses depois que ele ganhou na loteria, ele atinge um nível de felicidade inferior ao que ele tinha antes de ganhar na loteria. Ou seja, o dia mais feliz do cara que ganha na loteria tende a ser o dia que ele compra o bilhete. Depois é ladeira abaixo. Aí você fala, mas como assim? O cara ganhou na loteria, como é que o cara fica menos feliz? E aí tem a ver com os outros 12% que eu vou mencionar, que faltaram na equação, mas tem a ver com os hábitos que normalmente. Por exemplo, vocês aqui no fim de semana, vocês estão com pessoas que vocês queriam estar, falando de assuntos que vocês querem estar, você vai jantar com amigos, você fazer... O cara que ganha na loteria, muda as amizades, perde o círculo de pessoas, e aí muda a vida dele, muda os hábitos, e aquilo impacta negativamente na vida dele, né? Agora, esses grandes eventos, parece que a gente não tem tanto controle por eles, e é verdade que a gente não tem tanto controle assim, né? Mas os 12% que você tem efetivo e total controle, tendem a impactar muitíssimos 40% dos grandes eventos da vida. Quais são esses 4 itens que compõem os 12% restantes que você tem controle? Fé, você tem uma fé religiosa, ou você tem uma fé de filosofar sobre, que nem o Siddhartha do livro, pensar sobre qual é o significado da vida, esse tipo de questionamento engrandecido, você não viver que nem o couch potato americano lá na frente, comendo hambúrguer, na frente da televisão, isso aí não leva a muita felicidade em geral. Então, você tem a fé, família, você está próximo de família, amigos, tem um círculo de pessoas próximas que você está sempre junto, fazer filhos bacanas também, então isso também importa. Comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é você se preocupar com a tua comunidade, com o Brasil, né, como é que a gente melhora as coisas para a gente, ter essa sensação de apoio comunitário é muito importante para o teu nível de felicidade. E por último, o trabalho, mas é um trabalho no sentido de sucesso merecido, e aqui está a palavra-chave da felicidade: sucesso merecido. Toda vez, você pode refletir na tua vida, toda vez que você sentiu que você fez um trabalho legal, bacana, realmente diferenciado, que você mereceu aquilo, né? Mereceu ter alcançado aquele objetivo, aquele prêmio, qualquer coisa assim, você tem uma felicidade proporcional ao teu sucesso merecido. Então vocês veem que eu não mencionei em nenhum momento dinheiro para a felicidade, nenhum momento. Não é dinheiro, né? É a sensação de sucesso merecido. Inclusive na pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com gente que ganha uma faixa 8 vezes mais alta de salário, e correlacionaram isso com o sucesso merecido. Mesmo com 8 vezes salários a menos, 8 vezes menos de salário, as pessoas com o mesmo sucesso merecido tinham felicidade mais alta do que as que não tinham a sensação de êxito merecido. Então, o que importa não é o dinheiro, é o êxito merecido, né? Portanto, quando você trabalha bem esses 12%, você tende a conseguir os outros 40% muito mais fáceis, tende a conseguir o emprego dos sonhos, tende a conseguir o relacionamento dos sonhos, quer dizer, porque você está trabalhando a felicidade de uma forma correta, dos 4 itens que te fazem melhorar seus hábitos, e aí você impacta a tua vida como um todo. Esse é o segredo de você ser feliz. E qual é o sistema que permite isso? É o capitalismo, é o único sistema que permite isso. Para isso que a gente está falando, para você conseguir ter um trabalho de êxito merecido, você precisa poder empreender, você precisa poder comercializar, você precisa ter uma economia aberta, menos burocracia, com propriedade privada, empreendedorismo. Em resumo, pessoal, como meu pai dizia, para a gente ser feliz, para a gente poder empreender e para tornar o país próspero, o governo precisa governar menos para que o empreendedor empreenda mais. Obrigado.